Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dê a vossa mão direita. Item 11. A beneficência. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á neste mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. Oh, pudesseis compreender tudo que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz olhe a criatura às outras como olha a si mesma, e se dispa, jubilosa para vestir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais, quando, como representantes da divindade, levais a alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras, quando vedes nelas os semblantes macerados refulgirem subitamente de esperança, porque, faltos de pão, os desditosos ouviam seus filhinhos, ignorantes de que viver é sofrer, gritando repetidamente a chorar estas palavras que, como agudo punhal, se lhes enterravam nos corações maternos. Estou com fome. Oh, compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria, onde um momento antes só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Ide em socorro, sobretudo, das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e tende em mente essas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, criarão eles para si infinitos gozos no futuro. E enquanto se acharem exilados na terra, tu lhes serás a consolação. O prelibar das alegrias de que fruirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de satisfação de que gozei na terra. Os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Oh, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós, vede de que misérias a aliviar, que de pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga que os ampare, e lhes feche os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer! Oh, não vos queixeis, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai a mãos cheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro por todos os que, deserdados dos bens desse mundo, enlanguecem de dor e no isolamento. Colhereis nesse mundo bem doces alegrias, e mais tarde, só Deus o sabe. Adolfo, bispo de Argel, Marmande, 1861. Que a paz seja em tua casa, em tua mente, em teu coração. Neste momento, elevamos o nosso pensamento a Deus, profundamente gratos por estarmos banhados na luz do teu amor, através do teu evangelho de vida eterna,
que nos enche a mente e o coração de consolo, de esperança, de fé, mas também de resignação. E pedimos a esses espíritos amigos que possam abençoar a cada um de nós neste momento, envolvendo os nossos lares, o nosso coração, a nossa mente, de paz, de saúde, de luz, com aquela prece que o teu amor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Com muita alegria estamos aqui mais uma vez para meditar em torno desse item do Evangelho intitulado A Beneficência, que tem a participação de 4 espíritos. Primeiro dessa mensagem que nós lemos de Adolfo, um bispo. A segunda mensagem de Santo Agostinho, a terceira de Cáritas, tem 2 de Cáritas, e uma de João, um espírito protetor. Antes de nós trazermos a novidade, como a mensagem no final dessa nossa reflexão da noite de hoje, nós queremos evidenciar algumas frases desses 3 espíritos valorosos escolhidos pelos espíritos luminares da doutrina espírita, que orientaram Kardec a escolher, dentre muitas, essas mensagens para trazer a nós um entendimento sobre o que é a beneficência. A primeira frase que eu quero trazer à reflexão dos nossos irmãos, na verdade são 3 frases de Adolfo nesta mensagem. A primeira delas, ele diz: pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar feliz os outros. Ocupação é uma coisa que todos nós temos. Assim que abrimos os nossos olhos para a nossa vida de relação aqui na Terra, no plano físico, todos nós vamos ter as nossas ocupações. Mas quais que são as escolhas para cada uma delas? Temos que trabalhar, temos que estudar, temos a convivência inicial com a nossa família quando nós acordamos. Mas quando nós despertamos em nossa cama, o que nós pensamos inicialmente? Os Espíritos do Senhor, através desse Evangelho maravilhoso, vêm nos dizer que o primeiro dever de cada cristão é elevar o seu pensamento a Deus, agradecendo a Ele pela bênção da vida. Se recomendar a sua proteção, para assim recebermos o seu influxo divino e a alegria encher a nossa alma, para que nós possamos então iniciar o nosso dia. E nesse dia nós vamos ter a escolha de ser feliz e fazer os outros felizes ou não. Isso vai depender de cada um de nós. Então essa é a primeira reflexão que eu quero deixar para os nossos irmãos. A segunda frase que ele diz é a seguinte: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Então, como nós estamos num mundo de provas e expiações, é inevitável que nós, vez por outra, nos vejamos aí invadidos em nosso espaço, em nosso campo emocional, pela
tranquilidade. É impossível que nós tenhamos uma vida 100% de alegrias. Ele não usa a palavra felicidade, ele usa contentamento. É o que nós podemos ter, relativamente falando, porque todos nós somos irmãos. Enquanto uma lágrima ser vertida pelo nosso irmão em humanidade, nós não poderemos ser felizes, completamente felizes. Então nós podemos ter contentamento da alma. Aflições. Se nós não temos, se nós não sentimos, não sofremos elas por nós mesmos, geralmente nós compartilhamos com os nossos irmãos, com os nossos entes queridos, com os nossos amigos. E quantas aflições estão aí batendo a porta das famílias que nunca pensaram que poderiam se despedir dos seus entes queridos, achando que a vida aqui fosse eterna, porque é preferível não pensar na morte. Mas nós precisamos refletir que estamos aqui para aprender. Senão nós não aprendemos. Nós passamos pela vida, mas não retemos dela o que é importante para nós. Então ele vem dizer para aqueles que estão descontentes, para aqueles que estão desesperados, para aqueles que não têm paz, para aqueles que precisam de um remédio para a aflição, que busquem a caridade. Terceira frase. Quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lança um olhar para baixo de vós. Quanto bem a fazer! Então, quando surge em nossas vidas a intranquilidade, o desequilíbrio, o descontentamento, a aflição, nós temos dois caminhos a seguir. Na verdade, três, mas vamos falar de dois, né? Os mais comuns. Porque somos criaturas extremas, porque somos latinos. Então, as nossas emoções fervem com sangue, ou o contrário, eu não sei dizer ao certo. Então, somos intensos nas nossas emoções. Então, quando surge a dificuldade, ou nós caminhamos para a tristeza profunda, para a negação, ou nós caminhamos para a revolta, para a violência, querendo sobrepor a nossa violência àquela violência que está nos sendo colocada. Então ele diz para nós que o melhor caminho é nós olharmos para baixo e vermos que existem pessoas sofrendo mais do que nós. E se elas estão numa situação pior do que nós temos condições de auxiliá-la. Santo Agostinho traz para nós a seguinte frase: sede bons e caridosos. Essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém nesse preceito: amai-vos uns aos outros. Então nós temos essa ânsia de felicidade. E aquele que já acredita no plano espiritual, aquele que já recebe as mensagens de Jesus, falando do reino divino, né? Ele anseia pelo céu, pela paz. E qual que é a chave que Santo Agostinho traz para nós? E que nós temos em nossas mãos, essas mãos agora. Porque além desse corpo físico que Deus nos empresta, Ele nos empresta todos esses recursos maravilhosos. E a oportunidade de nós estarmos uns com os outros. Uns tendo mais, outros tendo menos ou nada, para proporcionar a prática do bem, a prática da caridade. Então é uma escolha nossa ser bom, ser caridoso, porque o recurso está conosco.
Está em nossas mãos. E ele diz outra frase: deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Então, é uma característica de todos nós, espíritos vinculados à Terra, à exceção de Jesus. O egoísmo. Desenvolvendo o senso de conservação, de preservação da vida, nós exacerbamos, ou seja, exageramos nesse senso de conservação e passamos então a extrapolar, gerando o egoísmo. Então aí já não será mais suficiente uma troca de roupa. Nós queremos 30, 40, porque amanhã poderá surgir uma necessidade diferente, um evento diferente. E a beneficência, ela combate naturalmente esse exagero. Porque convivendo e sendo sensíveis pela piedade à necessidade dos nossos irmãos em penúria, em dificuldade extrema, nós vamos desapegar daquilo que vai se constituindo em nossa caminhada como um obstáculo. O supérfluo na vida de cada um, caros irmãos, é um obstáculo. É uma pedra nos distanciando dos nossos irmãos, porque a nossa consciência, no fundo, ela vai sinalar para nós que nós estamos retendo conosco algo que nós não estamos usando e outro está necessitando. E aí é que vem o peso na consciência, o sentimento de culpa inconsciente. Então nós precisamos, vez por outra, fazer aí essas arrumações em nossos armários, em nossos guarda-roupas, e analisar seriamente aquilo que nós não estamos utilizando, às vezes nunca utilizamos, e vamos dispor para aquelas instituições, para aquelas pessoas que estão precisando. Feliz daquele que, quando bate na sua porta, alguém pedindo alguma coisa, ele sempre dá. Porque ele é rico com Deus. E não sovina. E não avarento com aquilo que é de Deus e está em suas mãos. Terceira frase de Santo Agostinho. Mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Lede-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. Por que Santo Agostinho fala que desejaria que se votasse mais fé, mais interesse às leituras do Evangelho? Isso aqui, caros irmãos, é uma bondade desse Espírito para todos nós. Porque quando nós lemos 1, 2, 10, 100 mil vezes uma leitura evangélica, nós estamos abrindo a nossa mente e o nosso coração para que Jesus possa entrar. Quando ele diz para nós não apenas lermos, mas também meditarmos, é porque existe um espaço entre a nossa mente e o nosso coração, aonde existem muitos obstáculos, muitos interesses. Para que a mensagem divina de Jesus possa descer do nosso entendimento para o nosso sentimento, exige essa meditação para que nesse trânsito as santas inspirações dos espíritos benfeitores e amigos consigam insuflar em nós a piedade, a misericórdia, e elas possam vencer o nosso egoísmo, a nossa falta de fé, de confiança em Deus, e nos libertar através do desprendimento necessário para que nós possamos estender a nossa mão e com ela aquilo que o outro está necessitando. Carita vem dizer a nós:
uma coisa muito grave, muito importante para todos nós. Sobretudo para aqueles que dizem: eu não faço caridade porque eu não tenho recursos. O que eu tenho serve só para mim e ainda é pouco. E todos os dias vejo que faltais com indulgência aos vossos semelhantes. Então a caridade, ela não se resume apenas na caridade material, mas na caridade moral e espiritual. E a indulgência é o suprassumo, é a cereja em cima do bolo na prática do bem. E tão necessária em nossos dias. Ela é que mantém a paz, a harmonia nas nossas relações. João vem dizer a nós: todos vós podeis dar, qualquer que seja a classe a que pertençais, de alguma coisa dispondes, que podeis dividir. Então isso aqui é muito importante. Os espíritas que já passaram pela Terra, todos eles que leram e releram e meditaram nesse Evangelho, viram essa colocação desse Espírito protetor, e cada um deles procurou, dentro da sua profissão, seja como professor, seja como médico, seja como enfermeiro, seja como um simples vizinho, atender a essa santa inspiração e procurar, dentro do seu tempo, da sua saúde, da sua disposição, auxiliar aquele que estava necessitando, encontrando esses infortúnios ocultos e os auxiliando. Então eu trouxe essas frases tiradas aí das mensagens, dos itens dos nossos irmãos, e agora, para encerrar, nós vamos trazer para vocês de forma inédita. Eu acredito que quase ninguém deve ter conhecimento dessa mensagem de Emmanuel, aonde ele vem falar dupla beneficência. Está no livro Convivência, um livro antigo, publicado há muitos anos, psicografado pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Dupla beneficência. O que será que significa isso? Ele inicia dizendo: a caridade na forma externa é suficientemente conhecida. Toda organização assistencial é uma bênção de Deus, atenuando a penúria e o sofrimento onde surja. Existe, porém, a beneficência mais íntima, que se comunica de alma para alma, nas bases do silêncio e da compreensão. A caridade mais íntima socorre a pessoa em necessidade sem aparecer. Fala-lhe aos recessos do espírito sem palavras articuladas, apoia-lhe a vida sem mostrar-se e ilumina-lhe o coração sem ofuscar-lhe o entendimento. É a presença silenciosa, mas terna, presença fraterna do amigo, do irmão, do companheiro. Experimenta semelhante trabalho e observarás quanta alegria se exteriorizará da existência. Se conheces a necessidade de alguém, não esperes que esse alguém se coloque de joelhos a suplicar-lhe favor, e estende-lhe o auxílio de que possas dispor. Na hipótese de te faltarem recursos para isso, encontrarás os meios de sugerir a companheiros outros para que o façam, sem que a tua influência se mostre. Às vezes nós precisamos incentivar o auxílio fraterno daquele que está mais próximo. Mas todo irmão que bate à porta do nosso coração, pedindo auxílio,
seja de forma ostensiva, de forma clara, mas seja com um olhar, às vezes de compreensão, de apoio. Muitos dos nossos irmãos não querem palavras de julgamento, de censura, faça isso, faça aquilo. Às vezes quer apenas um ombro amigo. Com a nossa presença, nós demonstrarmos com o nosso sentimento caloroso de fraternidade, silenciosamente dizer a ele ou a ela: eu estou aqui, estou com você. E nós encontramos aí essa figura dessa criança carregando a outra, e ele diz: não é pesado, é meu irmão. Então, quando nós estamos com aquela disposição de servir a Deus, assim como Jesus vem ensinar a nós, ajudar o próximo não é um fardo, é uma alegria. Por isso Adolfo diz que uma das alegrias, para não dizer a única que ele teve na vida, foi a beneficência. É o contentamento que ele teve diante de tantas dificuldades. Quando te convenças de que essa ou aquela criatura te requisita atenção para determinado assunto, ainda mesmo que disponha de tempo pequeno, escasso, podes dedicar-lhes alguns momentos, nos quais a tua palavra lhe signifique o apreço que te merece. Nos problemas de natureza familiar, descobrirás sem dificuldade a trilha mental no instante justo, através da qual consigas transitar, restaurando a harmonia doméstica sem esperar agradecimentos. Nós espíritas praticantes, temos colhido dessa doutrina maravilhosa, dessas mensagens consoladoras, desse evangelho rico, tantas coisas maravilhosas, tantas frases. Por que nós não podemos dizer essas frases aos nossos irmãos que estão passando por momentos difíceis? Saídas do nosso coração, da nossa gratidão a Deus, a Jesus, a esses espíritos benfeitores que sempre nos auxiliam. O mundo está precisando disso. Nós não precisamos pegar eles, levar eles lá para dentro do centro espírita para poder falar para eles. Jesus quer que a gente fale aqui de fora, no ponto de ônibus, no nosso ambiente de trabalho, na cozinha da nossa casa, com o nosso filho, com a nossa filha. Saído do nosso coração. Ante o amigo que se ponha em erro, saberás despertar-lhe as qualidades superiores, que porventura estejam adormecidas, afastando-lhe os pensamentos de quaisquer sombras. Perante uma criatura querida que te haja desfechado essa ou aquela ofensa, reconhecerás que estará ela em momento difícil e que te cabe esquecer o contratempo havido, já que em lugar desse ou daquele ofensor poderíamos estar nós, com os desacertos e precipitações que ainda os caracterizam. Oferecer a outra face, a face do bem, frente à ignorância, ao mal, é o que nos cabe. Não nos esqueçamos da beneficência externa que nos irmana uns aos outros, através da assistência recíproca nas experiências do cotidiano, mas atendamos à beneficência mais íntima, que ampara sem mostrar-se, erguendo sentimentos e levantando almas para a elevação de hoje, que perdurará nas alegrias do hoje e sempre. Levantemos os nossos irmãos da tristeza, do abandono, do desespero, da aflição. E assim, caros irmãos, com muita alegria vamos novamente orar, pedir por todos os nossos irmãos de humanidade,
encarnados e desencarnados. Que a tua paz, Senhor Jesus, que a tua luz abençoe a todos nós. Mas que cada um de nós possa ser um instrumento dessa paz, desse amor. Que possamos ser, acima de tudo, pacificadores. Com muita calma, com muita serenidade. Mais uma vez, Senhor, com aquela prece que o teu amor nos concedeu. Nós agradecemos por essa oportunidade e que a paz que estamos sentindo possa sentir cada irmão que está nos ouvindo. E essa paz se multiplique dentro dele, extravasando pelos seus olhos, pelo seu sorriso, pelo seu carinho, pelo seu trabalho amoroso e constante, dia a dia, hoje, amanhã e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Deus seja louvado. Graças a Deus. Louvado seja nosso Mestre Jesus. Fiquem com Deus, na paz de nosso Mestre Jesus, amparados com o manto de nossa Mãe Maria Santíssima. Até a próxima.